A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do Triple Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Ei pessoal, eu sou a Larissa Machado, atual Head of Community and Partnerships aqui no Rive. E o tema de hoje é relacionamento em vendas e desafios nas vendas remotas. Afinal, o que a gente mais está vendo nesse momento que a gente está passando é o crescimento e a evolução dessas vendas feitas remotamente, né? E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui um convidado, o Felipe Oliveira, que ele é também um amante de vendas e desenvolvimento de equipes. Hoje ele está à frente do Flig, uma solução que traz resultados para empresas, né, potencializarem seus times de vendas e também de marketing. Então, eu queria convidar você, Felipe, e até pedir para você já se apresentar e contar um pouquinho para o pessoal quem é você. Legal. E aí, galera? E aí, Larissa, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês, e eu sou o Felipe. Eu tenho um background aí de indústrias bem tradicionais, mais de 10 anos de mercado, e nos últimos 3 anos eu comecei a entrar no mundo de startup, de novos negócios, e ter os primeiros contatos com marketing digital e com ferramentas que potencializam vendas, e isso me encantou bastante. Eu estou hoje à frente do Flig como gerente de negócios, e o Flig é uma plataforma completa que integra desde marketing até vendas, facilitando o processo, facilitando a relação com o cliente e criando uma forma de gestão de vendas automatizada para potencializar o resultado dos times. Sou um amante do desenvolvimento de equipe, gosto bastante, isso me fascina. E assim, eu vinha trabalhando já de forma remota em uma startup antes da pandemia impactar os negócios e chegar aqui no Brasil, né? E com isso tudo que ocorreu, né, que outras empresas tiveram que entrar, eu já tinha um pouco de know-how, digamos assim, mas é um desafio bem interessante. Eu acho que a gente tem bastante coisa legal para conversar aqui. Com certeza. E afinal, né, não tem como a gente falar de vendas remotas sem lembrar desse grande evento, né, essa pandemia do coronavírus, que veio e está forçando mesmo muitas empresas a mudarem seu estilo de vendas, né? E aí a gente sabe que o Covid ele foi um catalisador de mudanças para poder garantir, né, a credibilidade e oferecer uma boa comunicação diante desse desafio. E aí, eu queria que você contasse para a gente, Felipe, como melhorar, né, essas vendas diante dessa situação aí que a gente está vivendo. Bom, Larissa, o Covid ele antecipou, vamos dizer assim, né, uma mudança que ela já vinha acontecendo. Talvez fosse levar alguns anos para chegar no patamar que a gente foi empurrado, vamos dizer assim, né? E isso trouxe muitos desafios, porque a maior parte das empresas ainda não estava acostumada ou preparada para mandar os seus colaboradores para casa, né? E a gente vem de uma escola, e não só o Brasil, mas o mundo inteiro, que a gente tem que ter um escritório, tem que ter um local físico para as pessoas trabalharem e tudo mais. E quando, a partir do momento que você, de uma hora para outra, precisa colocar toda essa estrutura para trabalhar de casa, isso trouxe um desafio a mais, né? E principalmente para os gestores de como se manter próximo dos seus times, como manter suas rotinas. E isso tem sido muito interessante acompanhar, porque as empresas que estão conseguindo se adaptar a isso mais rápido, elas estão tirando mais vantagem, elas estão conseguindo sair na frente, né, e manter a sua rotina, manter a sua operação rodando. E aí tem uma série de ferramentas digitais que a gente teve que aprender a utilizar, né, e para garantir que a gente esteja próximo das equipes, próximo dos colegas de trabalho, que agora não tem mais aquele negócio de você encontrar na sala do cafezinho, poder, e aí, como é que tá, e tal. Essas colisões já não estão mais acontecendo, então você tem que forçar elas a acontecerem, né, então é um momento diferente, um momento de muito aprendizado, eu costumo dizer, mas que a gente tem hoje ferramentas aí poderosíssimas para fazer com que tudo isso aconteça. E isso tem sido muito bacana, ter utilizado diferentes ferramentas e aprendido
a estar próximo das pessoas, mesmo cada um na sua casa, né? Pois é, e eu ia até te fazer uma segunda pergunta bem nessa linha, né? A gente sabe que, por mais que hoje muitas empresas, muitas startups, elas têm essa flexibilidade de poder trabalhar à distância, poder trabalhar de casa sem perder, né, efetivamente a qualidade do serviço, mas a gente sabe que, falando de pessoas e de toda essa relação que a gente acaba tendo dentro de um escritório, né, isso pode impactar de alguma forma a algumas empresas, né, e consequentemente algumas pessoas. E como então, Felipe, manter essas equipes de vendas motivadas e produtivas? Larissa, assim, quando você vai trabalhar de casa com uma gestão remota, né, todo mundo no seu ambiente e tudo mais, existe uma característica que eu prezo bastante. Sempre quando recrutei pessoas para o meu time, quando era um time de vendas remotas, né, já trabalhava nesse modelo, um ponto principal que eu buscava pescar nas entrevistas era a disciplina, né? A pessoa, quando está trabalhando de casa, ela tem uma série de distrações que elas estão a todo momento. Você tem uma televisão, você pode ter um filho e tudo mais que, embora antes da pandemia eles estivessem indo para a escola, vamos dizer assim, né? Mas agora tudo mudou, porque o filho vai estar em casa, a escola não está funcionando. Mas, enfim, a disciplina ela é um fator fundamental para as pessoas trabalharem de casa. Você tem que aprender que você tem resultados para entregar, você tem os seus compromissos, eles permanecem ali, né? Então, a empresa ela tem que trabalhar por resultado, você tem que passar a trabalhar por resultado e entender que por mais que não tenha ninguém te olhando, se você está na sua mesa trabalhando ou não, né, o processo continua. Então você tem que ter as mesmas entregas, você tem que trabalhar para conseguir cumprir com seus objetivos. Então a disciplina é fundamental e tem um segundo ponto que eu sempre tento imprimir para que a coisa flua da melhor maneira possível. Então em time de vendas, o que eu costumo fazer? Ter uma rotina bem estabelecida. Por mais que muita gente fala, a rotina não é bom e tal, cara, a rotina ela é fundamental, né? Então eu sempre busco ter uma reunião com o meu time matinal. Então eu faço uma reunião matinal de vendas no primeiro horário, antes de que vamos dizer assim, antes da pandemia, antes de todos saírem a campo, a gente fazia essa reunião de alinhamento. E ali o que a gente vai falar? Vai falar de funil, como é que estão as oportunidades, o que tem de dificuldade que precisa do líder como facilitador para as coisas acontecerem, quais são as principais oportunidades no pipeline, o que tem de mudança no processo, de ideias que podem ser fomentadas ali, e é um momento de colocar todo mundo junto, sabe, para que todos, a partir do momento que fez a reunião matinal, que trocou uma ideia, viu como é que está o processo, todos os vendedores juntos, beleza, vai cada um tocar a sua rotina do dia, né, os seus compromissos, mas já teve aquele ambiente em comum, já teve aquela conversa, aquela troca de experiências, porque o que é problema para um, o que é uma situação que um está passando, daqui a pouco o outro vendedor pode estar tendo a mesma situação, sabe, Larissa? Então, essa troca é muito legal. Então, duas coisas que eu busco é a disciplina e a rotina, né? Então, criar rotinas fixas, e aí, claro, eu falei de uma reunião matinal que é super importante para um time de vendas, mas tem também reuniões que o líder precisa puxar com seus liderados, que são as famosas 1 a 1, cara a cara, como prefira chamar, né? Que é um momento seu com o seu colaborador para falar também sobre as dificuldades que ele está tendo, e aí mais específica que você pode abrir para outros campos, né? E são formas bacanas que você se aproxima do time, se aproxima das pessoas, e mesmo estando todos remotos, cria um ambiente comum ali, uma conversa, uma troca de experiência, para fazer com que o alinhamento seja constante, né? Imagina que, assim, no dia a dia presencial, nós já temos muitos problemas de comunicação, trabalhando remoto, isso potencializa de uma maneira muito grande, né? Então, passa a ser algo perigoso. E um outro ponto estando todos remotos, a facilidade de você se distanciar, né, do seu time, se distanciar. Às vezes você tem tem pessoas que têm um time muito grande, né, para gerenciar, e isso se torna muito mais difícil, né? Você pode, de um momento para o outro, passar uma semana sem falar com o vendedor, por exemplo. Isso é muito crítico, né? Então, criar esses momentos oficiais para trocar ideia, para falar, para fazer o follow-up é muito importante.
Com certeza. E até entrando mais a fundo do lado da motivação, né? Tirando todos esses desafios e essa criação de rotina, que é algo muito importante para a gente conseguir manter essa produtividade mesmo à distância. Aqui no Review, que a gente tem feito muito para tentar motivar e estar mais próximo, igual você falou, tentar estar mais próximo não só do seu time, mas às vezes pelo menos das áreas que você tem mais ligação, são aqueles jogos mesmo online, né? Ou fim da semana, um happy hour com todo mundo junto, uma reunião da empresa para a gente poder conversar, tirar dúvidas com o CEO. Coisas desse tipo a gente tem feito e tem dado muito resultado com relação à motivação propriamente dita desses profissionais. Como que vocês têm trabalhado esse lado mais emocional à distância de todos os colaboradores aí na FLIG? Legal. Bom, a FLIG, ela faz parte de um grupo, né, que se chama Grupo EUAX, e o grupo tem diferentes empresas dentro desse grupo, né, são 4 negócios, 4 business diferentes. Então, isso que você comentou é importante, essa integração, não só com as pessoas do FLIG, mas também com as pessoas do grupo como um todo, né. Nós temos um ambiente virtual, Larissa, bem bacana, que ele é separado por várias salas, então como se fosse um ambiente físico, vamos dizer assim. Então vai ter lá a Copa, tem as salas de desenvolvimento, né, onde, vamos dizer, seria a fábrica da empresa, que é a parte de desenvolvimento de software, tem a parte de qualidade, uma sala de qualidade onde as pessoas ficam lá conectadas, tem a parte de vendas, tem a parte de RH, e aí para cada negócio você começa a ver as salas virtuais, né, como se fossem físicas, e você consegue entrar ali. Então, por exemplo, eu entro na plataforma ali, eu consigo entrar na área de vendas de um outro negócio, por exemplo, para trocar uma ideia com o pessoal, ver como é que tá, posso ir na cozinha, ver quem que tá lá e bater um papo, abro a câmera. Então, isso tem sido bem bacana, tem proporcionado uma integração bem legal na empresa. Muito top. E olhando para o outro lado, né, que você falou de uns problemas, uns problemas não, né, uma das grandes dificuldades é com relação à comunicação, a gente sabe que essa não é a única, né? E aí eu queria até te perguntar, quais são os desafios do gestor da força de vendas em operação remota? Bom, operação remota, a gente tem que perceber uma coisa muito importante, que é o perfil do time de vendas que você tem, né? Porque, assim, hoje, quando você está trabalhando com um time de vendas num ambiente mais tradicional, com vendedores mais old school, vamos falar assim, eu vejo que a coisa se complica um pouco, sabe? No sentido de, normalmente, vendedores mais antigos, eles não gostam de preencher um CRM, por exemplo, uma ferramenta de gestão digital, né? Então, eu vou perder tempo e tal, mas era aquele cara que você fazia o follow-up no escritório, beleza, você conseguia ter todas as informações dele, né? Chegava na mesa dele, como é que tá a venda lá, a oportunidade e tal. Porém, agora, esse cara em casa tem uma dificuldade a mais, né? Às vezes não gosta da tecnologia e tudo mais. Então, isso é um ponto muito importante. O nosso time de vendas é um time de vendas mais jovem, tanto pré-vendas quanto vendas. Então, eles têm uma familiaridade muito maior com ferramentas de gestão, né? Então, o que eu uso hoje para gerir o meu time? Eu vou muito no CRM, na nossa plataforma. Então, ali eu já vejo o que está chegando de clientes potenciais, como que está a divisão disso entre os vendedores, depois que saiu do pré-vendas, se faltou alguma informação ou não faltou. Então, eu tenho uma visualização completa do meu time já na minha plataforma, e isso me ajuda muito na velocidade com que eu consigo as informações. Se eu preciso corrigir alguma rota, eu já consigo tomar uma ação rápida, saber onde eu preciso prestar mais atenção, qual vendedor que está performando menos, entender o porquê que não está performando, preciso de um treinamento, melhorar o pitch dele, ele não está conseguindo contornar algumas objeções, por exemplo. Então, com uma ferramenta de gestão, eu consigo ter essa facilidade, sabe, Larissa? E os gestores de vendas têm que entender, né, o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Conhecer o perfil do seu time, né? Vai ter pessoas que, não, eu preciso passar a mão no telefone, ligar e conversar por telefone, entender, para saber o que está acontecendo. E aí, se tem um perfil desse no seu time, é importante você ter uma rotina maior de ponto de contato com esse vendedor, para não deixar passar, para não deixar ficar um tempo sem falar com ele, por exemplo, que às vezes pode estar acontecendo alguma situação que você poderia estar atuando de uma maneira diferente. Com certeza, são grandes desafios, né? E até entrando dentro desses desafios,
quais que você acredita que são recursos que vão facilitar a vida desse vendedor que está atuando aí remotamente? Hoje, como eu disse, né, ferramentas digitais têm nos ajudado muito. Então, ter um bom CRM que se adequa no seu processo. Se você tem um processo de pré-vendas que depois qualifica, passa para vendas, bem estruturado, né, se você tem o seu funil de vendas bem desenhado, quais são as etapas, o que é cada etapa, o que tem que ser feito em cada etapa, né, você precisa encontrar uma plataforma, uma ferramenta que se adeque no teu processo, né, que tenha aderência no seu processo. Então, eu diria que isso traz um benefício muito grande, e novamente, né, quando se olha empresas brasileiras, são dados muito interessantes, dados do Gartner, que dizem que, assim, empresas brasileiras, menos de 20% delas usam CRM, para você ter ideia. Então, CRM parece muito básico, mas a esmagadora maioria das empresas não usam, sabe, Larissa? Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, mais de 80% das empresas utilizam. Então, você vê que a gente ainda precisa digitalizar muito e colocar muita tecnologia nos nossos negócios aqui no Brasil. Então, esse momento, essa virada de chave para um mundo mais digital que a gente está indo agora, a gente está tendo uma oportunidade imensa das empresas entenderem o potencial de uma plataforma digital, de uma ferramenta, da tecnologia para o seu negócio, né? E às vezes as empresas, mas eu estou num ambiente super tradicional, é indústria, já é assim há muitos anos e tudo mais, só que elas começaram a enxergar valor que essas tecnologias trazem para o seu negócio, de entender o seu processo de vendas, de estruturar, de desenhar, colocar num papel mesmo qual que é a etapa, tirar da cabeça do vendedor, sabe? Beleza, você faz uma visita que é a primeira visita, aí depois você vai lá e apresenta a proposta, depois que apresenta a proposta, tem negociação e depois, fecha a venda, né? Ah, não, mas eu tenho mais uma etapa no meu processo. Beleza, mas qual que é a etapa? Você começa a enxergar o seu processo de vendas de uma maneira mais analítica, e isso te permite ter uma série de indicadores que vão medir de forma mais assertiva a performance do seu time como um todo, de cada vendedor, e vão te permitir criar estratégias ilimitadas, sabe? É um negócio bem bacana quando você começa a olhar de maneira diferente para o teu processo de vendas. E é isso que eu tenho tentado provocar no meu time, provocar nas empresas que eu passei, à medida que eu fui entendendo de um pouco mais da potência que tem essas ferramentas de tecnologia aplicadas para o processo de vendas. Com certeza. E aí a gente tem uma infinidade, né? E é bom ver que chegamos num ponto que as pessoas estão olhando para isso com olhos mais críticos e tendo aquela identificação da dor latente mesmo, que às vezes uma tecnologia vai poder resolver. E falando de processos de vendas mesmo, Felipe, algo que a gente sempre vê recorrentemente são, às vezes, muita gente confundindo relacionamento com estratégia comercial. E aí eu queria que você tirasse essa dúvida de vez por todas, sabe? Relacionamento e estratégia comercial é a mesma coisa? Bom, vamos lá, Larissa. Quando a gente fala de estratégia comercial, vai muito no sentido das últimas coisas que eu vinha falando, assim, que é o quê? Como que você vai estruturar seu time comercial, o seu processo, que ferramentas você vai utilizar para fazer com que isso aconteça, quais canais você vai utilizar para vender o seu produto, a sua solução. Então, está muito ligado na forma com que você vai estruturar, na forma com que você vai criar o seu processo de vendas, né? E quando a gente fala relacionamento, já está muito mais relacionado na forma com que você vai chegar no seu público-alvo, né? O que é isso? Você vai entender quem que é o seu comprador, quem que é o seu cliente, que dores que ele tem, aonde que ele busca informação, o que é o valor para ele de fato, né? Então, quando você fala de relacionamento, está muito mais ligado àquele cara que vai comprar a sua solução, né? O que ele precisa, o que você precisa para chegar nele, qual que é a linguagem que você vai utilizar, porque muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para tentar ilustrar isso, né? Eu trabalho numa empresa B2B, por exemplo, então eu vendo para a indústria. Se eu vendo para a indústria, talvez eu não precisa ter um site super bonito, né, com
um design totalmente moderno e tal. Não, meu cliente é indústria. O que, que eu preciso? Eu preciso ter um produto bom, num preço adequado, que atenda às especificações técnicas do meu cliente, que vai ser outra indústria, né? Então, talvez eu tenha outras coisas para investir antes de investir num site bonito, que não vai ser por ali que o meu cliente vem me procurar, né? Agora, se eu tenho um produto, uma solução que é B2C, que é para o cliente final, que é para a pessoa, que nem eu, você consumir, putz, a gente dá valor para um site bonito, a gente quer ver essa marca talvez numa rede social, né? Então, o relacionamento é como você vai chegar nesse público, né? Se eu tiver num B2B, talvez eu preciso ir via uma associação das indústrias, algum caminho diferente, né? Agora, se eu já vou para o B2C, pô, o cliente final ele já quer ver ele já quer me ver nas mídias, ele quer ver em diferentes canais, que é aquilo que ele vai dar valor, né? Pô, tá todo mundo usando, eu preciso usar também. Então tem muito disso, sabe? Então eu vejo as principais diferenças são essa: relacionamento, entender quem é seu público-alvo, qual a linguagem você vai utilizar para chegar nele, né? O que essa persona, o que ela dá valor de fato e quais são as dores que ela tem, né? E quando você vai para a estratégia comercial, de fato é o seu processo, a sua estrutura, como que você vai desenhar toda a sua, vamos dizer assim, a tua força de vendas, tua força de marketing para conseguir chegar e criar um relacionamento para chegar naquele seu público-alvo. Perfeito, eu até acho que, complementando o que você disse, viu, Felipe, eu vejo muito mais o relacionamento como fazendo parte de uma estratégia comercial, sendo um dos elementos que vão compor essa estratégia e que ele é, querendo ou não, uma técnica, onde o vendedor vai aplicar a sua habilidade para tentar, de alguma forma, convencer ali aquela oportunidade ou mostrar para aquela oportunidade algum problema que ela tem. Então, muitas das vezes, a gente tem um relacionamento dentro de uma estratégia de um processo comercial, mas ele não sendo único exclusivamente isso. Mas Perfeito. é engraçado porque isso é muito confundido pelo fato de que, historicamente, o vendedor ele é visto como o fazedor de relacionamento, né? E hoje a gente já sabe que vendas vai além de simplesmente fazer um relacionamento, estabelecer uma conexão. Hoje a gente tem técnicas, hoje a gente tem processo para poder guiar, para poder nos guiar, né, a atingir aí um resultado que a gente obtém entregando uma solução ou um produto, né? E Perfeito. um pouquinho mais de pós-venda, tá? A gente sabe que uma venda, ela, principalmente quando a gente fala de um serviço, não acaba ali, né, no momento que a gente ofertou e a pessoa foi lá e adquiriu. A gente quer manter aquele cliente conosco por muito e muito tempo. E para isso a gente vai ter que estabelecer e criar uma estratégia de pós-venda. E eu queria te perguntar, Felipe, como estruturar um processo de pós-venda voltado aí para a fidelização do cliente? Bom, hoje é fundamental um processo de pós-venda, né, Larissa? E até assim, a gente hoje começa a utilizar outros nomes, né? E uma nomenclatura que tem se falado muito, que gera muito valor, é o Customer Success, né? E o que é isso? Nada mais é que um pós-venda, só que com um olhar um pouco diferente, né? Um olhar um pouco mais preocupado com o cliente de fato e entender como que esse cliente usa o seu produto, como que ele usa a sua solução, porque é muito engraçado, mas às vezes a gente começa a conversar com o cliente e a gente descobre que, putz, ele está usando a minha solução de uma maneira que não é como eu achava que ele usava, sabe? A gente começa a ter algumas surpresas. Então, essa forma de estruturar como um Customer Success, ter uma pessoa que vai se preocupar como aquele cliente está utilizando o produto, entender se as necessidades com que a gente colocou como as dores do cliente realmente são aquelas que a gente imaginava e se de fato a nossa solução está resolvendo esses problemas do cliente, isso é muito importante. E aí, essa cadeira de Customer Success, né, ela é responsável por fazer a via contrária, né, porque a gente passa muita informação para o cliente, passa muita informação para o mercado, mas é super importante, é super estratégico a gente captar tudo isso no mercado e trazer de volta para casa, né? Então, entender de fato como que o cliente usa o meu produto, como que ele enxerga a minha solução, o que eu levo de fato de diferencial para ele. É aquilo que eu estou vendendo, por exemplo, que eu coloco como um ponto forte do meu produto?
né? A gente pode ter muitas surpresas nesse pós-venda, né? E quando a gente se coloca próximo do cliente, quando a gente se coloca preocupado e se antecipando a uma reclamação, né? Porque eu acho que o pulo do gato está aí. A gente ter uma postura proativa e não reativa, né? É claro que quando o nosso número de clientes ele aumenta, fica complexo gerir tudo isso, mas a gente tem que estar sempre pensando em criar maneiras, criar formas de a gente se antecipar a uma reclamação do cliente. Se a gente está próximo dele, está entendendo como que ele usa, o que ele faz, quais são as principais dificuldades dele com o nosso produto, a gente consegue trabalhar de maneira melhor para criar soluções para outros clientes, por exemplo, que vão ter o mesmo problema, né, que vão ter a mesma dificuldade. O nosso produto hoje é um software, né, nós temos um software como serviço, e a gente está sempre buscando entender, beleza, o cliente que está vindo até nós, né, nós temos uma plataforma bem completa, então ele pode usar, por exemplo, para marketing ou pode usar para vendas. Putz, são usos bem distintos, né, Larissa? Então, isso tem que nos colocar um alerta de a gente captar na entrada desse cliente qual que vai ser o uso dele, a gente ter alguém próximo, porque para entender quais pontos que ele pode ter dificuldade ou não, e trazer depois dele os feedbacks, né, de quando ele começou a usar o nosso produto. E são formas que a gente consegue se mostrar presente, então você gera um engajamento, você mostra um zelo pelo cliente, né, que por mais que o seu produto seja super intuitivo, quando você vê alguém perguntando se você está tendo alguma dificuldade, se você está conseguindo usar o produto, se aquilo que te venderam de fato é o que você tem, né? Isso é super importante, isso gera muito valor. E aí você passa a utilizar o processo de pós-venda como uma nova venda, né? Como um processo de engajamento, uma possibilidade de você entender se aquele cliente tem dores adjacentes àquela que você já deu uma solução, e você pode trabalhar vendendo mais para aquele cliente, desenvolvendo uma outra funcionalidade para o seu produto a partir de uma necessidade de um cliente que também pode te permitir ir para outras empresas que também têm essa dor, sabe? Isso vai te abrir um leque muito grande. Então, quando você começa a entender os seus clientes, entender o que eles fazem com a sua solução, é uma maneira muito rica de você se relacionar com eles. E aí você passa a ter um pós-venda de fato estratégico, né? E não aquele conhecido, tradicional de resolver problemas que o cliente está trazendo para você. Perfeito, antecipar esses problemas e já estar próximo ali para caso eles eventualmente ocorram, né? E, Felipe, até para a gente finalizar, eu queria abrir aqui agora para você fazer uma consideração final. Tem algo mais que você gostaria de falar para a gente? Bom, acho que tem campo para a gente explorar bastante aqui, né, Larissa? São assuntos que a gente começa a conversar, e o momento que a gente está passando hoje é um assunto que está super em alta, né? Eu gosto muito da rotina, gosto de estar próximo do time, gosto de utilizar ferramentas que fazem com que eu consiga ter uma visualização da equipe de maneira bem analítica, conseguindo chegar lá na performance do vendedor, sabe, para poder atuar, né? Então, o recado, o comentário final que eu gostaria de dar é no sentido de, se a sua empresa, né, se você está buscando ferramentas, se você está buscando digitalizar o seu processo, ter tecnologia nas suas vendas, eu acho que esse é o momento mais oportuno para isso, sabe, Larissa? Então, quem está nos assistindo aí, que quer dar um passo além, quer melhorar os resultados da sua empresa, todo mundo busca isso, né? Então, o uso de tecnologias é algo que é muito importante, tem que realmente dar o primeiro passo, começa aos poucos, não precisa de uma hora para outra, putz, eu vou usar toda a tecnologia do mundo agora, não é isso, né? Comece desenhando o seu processo, entendendo, conversa com os vendedores, junta o time de vendas, cria esse momento para discutir o processo em si, e aí começar a entender que ferramentas que plataformas poderiam auxiliar nesse processo. Então, é algo que é bem importante, dá resultado de fato. A gente vê muitas empresas fazendo cases muito interessantes nessa pegada, sabe? Nessa pegada de trazer tecnologia, de digitalizar. E outra, né? A gente está vendo muitos segmentos tradicionais fazendo isso, né? Então,
Isso é fantástico, é mostrar que o marketing digital não é só para empresa moderna, né? Então, empresas tradicionais, indústrias, todo mundo consegue aplicar no seu processo. Então, acho que o comentário final que eu falo é esse. Quem tiver também alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser me encontrar aí nas redes, o meu LinkedIn é Relacionamentos e Resultados, tá aqui abaixo aí para você conferir, e eu fico à disposição, super acessível aí, vou ter o maior prazer em bater um papo, em trocar uma ideia. Excelente, Felipe. Quero te agradecer muito aqui também, viu, gente? E podem mandar bastante pergunta lá para o Felipe, viu? Um abraço, muito obrigada. Obrigado, Larissa. Um abraço. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.